É um prazer estar aqui novamente. Eu louvo a Deus pela oportunidade de poder estar com os irmãos no grupo de oração. É um grande desafio para todos, né? É um grande desafio para todos, mas a gente vai cada dia vencendo os desafios e buscando a Deus de perto. Faz alguns meses, em janeiro, no final de dezembro, nós, eu ouvi uma mensagem de um pastor muito querido nosso, e ele sempre fala isso, mas parece que a gente tem que ouvir várias vezes para entrar na mente. E ele esteve na nossa igreja pregando, já foi pastor da nossa igreja há muitos anos e agora já é jubilado e voltou para fazer uma mensagem. Ele é muito requisitado, está sempre pregando e ele falou uma coisa, ele disse: "Você não pode começar o seu dia sem clamar pelo Espírito Santo." E eu falei: "Gente, mas ele já fala isso a vida toda dele de pregador, ele sempre fala, só pastor nosso ele foi por 6 anos e a gente parece que tem que ouvir de novo, né? Tem que ouvir a cada dia. Porque a palavra de Deus se renova a cada dia na nossa vida, né? Ela chega em momentos que muitas vezes nós não estamos ali fazendo conta, de repente, de ouvir, e existem momentos em que a gente está precisando ouvir. Então, e eu fiquei impressionada, impactada aquele dia com o apelo dele, porque ele fez toda uma mensagem, no final ele apelou ao se levantar, que a sua primeira oração seja aclamar pelo Espírito Santo, para que o Espírito Santo possa estar na sua vida, habitar em você e sua vida possa ser realmente abençoada e transformada. E não existe outro poder que possa nos ajudar na transformação a não ser o Espírito Santo. Se você está acreditando de alguma maneira que exista um meio de você ser transformado de quem você é hoje para quem você quer ser, somente pela força da ciência, ou da força de vontade, ou de algum ensinamento, isso não é verdade. A ciência, metodologias, tudo isso são ferramentas que a gente precisa usar, mas que sem o Espírito Santo não há transformação. E a transformação necessita ser diária na nossa vida. E outra coisa que muitas vezes as pessoas pensam: mas eu já me converti. Como eu me converti, agora eu sou uma nova pessoa. E eu posso continuar vivendo a minha vida porque eu já sou convertido. É outro engano, irmãos, porque a conversão ela precisa ser diária em cada uma das áreas da nossa vida. Se eu não me converter a cada dia e não me preparar para poder ter uma mudança na minha vida, isso não vai acontecer somente pela obra do Espírito Santo. Porque a Bíblia diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Transformai-vos, ou seja, sou eu que me transformo, com a ajuda do Espírito Santo. Porque nós temos existe um dispositivo em nós, vamos dizer assim, né? Um dispositivo em nós que é o livre-arbítrio. E essa pecinha que nós temos é que nos dá total autonomia para fazermos o que bem quisermos e entendermos da nossa vida. E Deus nos deu essa capacidade e Jesus morreu para garantir essa capacidade em nós. A morte de Cristo na cruz foi garantir o nosso poder de escolha. Porque se ele não tivesse morrido na cruz, nós estaríamos todos fadados à morte eterna. E ao ele morrer na cruz, nós temos então a opção de escolher servi-lo e termos a vida eterna. Então, esse dispositivo é de mais importante. Então, a partir do momento que eu tenho essa possibilidade, é quando eu ganho também a capacitação para me transformar. Então, eu querer receber o Espírito Santo em mim é uma decisão. E é um rogo, é um clamor que eu tenho que fazer todos os dias. E a Bíblia diz que Deus nos dará, sem negar para ninguém, o seu Santo Espírito. Glória a Deus por isso. Amém por essa bênção de saber que Deus está disponível e nos concedendo o Espírito Santo. Basta que a gente peça. E por que eu quis tocar no assunto do Espírito Santo hoje? Porque nós vamos falar a respeito de uma situação, de uma doença emocional que está atingindo famílias inteiras, que é a depressão. Eu estive recentemente fazendo uma programação numa igreja fora de São Paulo e a gente se deparou com alguns casos graves, dentre eles duas famílias na mesma igreja que a família inteira tem depressão. Pai, mãe, filhos,
e até os filhos mais novos já estão se demonstrando depressivos. E aí existe aquela crença de que, nossa, então existe alguma coisa é hereditário, né? É de família. Existem várias possibilidades que a pessoa pensa, mas logo ela diz assim, é de família, como é de família, todos terão. Então, famílias inteiras estão sendo dizimadas aí por questões da depressão. A depressão, meus irmãos, é multifatorial. Ela não existe por um fator só. Não é só uma coisa que acontece na vida de uma pessoa para que ela se torne depressiva. Então, existe um agrupamento de coisas, de situações, de emoções que faz a pessoa se tornar depressiva. Ela pode ser pontual, ela começou num dia específico, ou ela foi então se desenvolvendo sem a pessoa perceber ao longo da sua história. Ela foi sofrendo situações, vivendo situações em que ela vai se tornando depressiva aos poucos e se torna de repente num grau profundo e muitas vezes inevitável em que a pessoa acaba por tirar a própria vida. Existem outros que não tiram a própria vida de maneira da pessoa mesma colocar ali a, a mão, a própria mão e tirar a própria vida, mas existem casos em que a pessoa se abandona completamente e ao se abandonar ela também vai morrer, porque ela se abandona de fato. Isso também acontece muitas vezes a partir de uma situação pontual. Recentemente, uma pessoa perdeu o filho para o câncer, para uma doença terminal, que foi o câncer, e a partir desse momento ela também se entregou à doença, se entregou à tristeza profunda, e questão de 6 meses depois ela também faleceu. Então, a depressão, ela é uma coisa muito, muito grave. Não é uma coisa simples, não é brincadeira, e não é um sentimento que a gente deva deixar passar, nem se instaurar na nossa vida, porque sim, é evitável. Eu posso evitar. Eu não só posso evitar, como eu posso tratar isso e não preciso morrer disso. No Brasil, o governo já está aposentando pessoas depressivas. E, infelizmente, muitas pessoas estão até optando por continuar depressivo, porque dessa forma se aposenta. Então, existem doenças e existem mentes para todo tipo de coisa. E isso, infelizmente, tem acontecido no Brasil. E muitas pessoas dizem, mas não é uma doença, se é uma doença, merece aposentadoria. É uma doença, e sim, não vamos dizer que não seja necessário a aposentadoria, mas o que eu estou dizendo é que é uma doença que pode ser tratada. Muitas vezes, por se tratar de uma doença emocional, não recebe a atenção que deveria, nem para as pessoas acreditarem que a doença é séria, e é doença, mas também existe o caso em que a pessoa se aproveita muitas vezes disso, né? Eu sou depressiva, e tudo é em torno da depressão. Tudo se torna um ponto para que a pessoa receba atenção a mais, carinho a mais, e muitas vezes dinheiro a mais. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a depressão, não brinquem com isso. Eu estou depressiva, eu sou depressiva, sendo que você não tenha um diagnóstico de depressão. Porque o diabo está se aproveitando até de quem está saudável. Quem diria de quem não está, para se valer disso e, de repente, ganhar algum benefício através dessa enfermidade. Então, aliás, a pessoa que está se aproveitando de um estado de tristeza para dizer que tem depressão e, a partir daí, ter benefício, ela já está doente. Não venha a ser depressão, mas ela já está doente. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Mas hoje eu quero mostrar para vocês um caso de depressão na Bíblia. Um caso de uma pessoa que ficou depressiva e que se restabeleceu desse estado. Eu quero mostrar para vocês a história de Elias, que está em 1 Reis, primeira carta de Reis, capítulo 19. Quem estiver com a Bíblia e puder abrir, você vai poder acompanhar agora ou depois. Mas a história de Elias todos nós conhecemos, o grande profeta de Deus, que foi levado para o céu por anjos em forma de uma carruagem de fogo. Só que Elias, a vida de Elias não foi só esse glamour do último momento, dele ter sido levado numa carruagem de fogo, de ter recebido essa grande bênção. Eu digo glamour porque é uma carruagem de fogo que leva uma pessoa, né? É uma teofania incrível, um ato assim de Deus mostrando através de uma situação visível assim, anjos em forma de carruagem. Isso é uma coisa incrível. Mas a vida dele não foi assim o tempo todo. E existe um momento, e aí eu digo para vocês que foi pontual, o caso da enfermidade dele, em que ele acaba se tornando uma pessoa depressiva.
Isso está em primeira Reis, capítulo 19. Ali tem Elias no Monte Horebe. Todos nós que conhecemos a Bíblia, conhecemos essa história, e muitos que estão aqui, que estão chegando, não conhecem ainda. Mas Elias foi um profeta de Deus que viveu no período dos reis, dos primeiros reis da história de Israel. E ele viveu no período, ele estava ali no período do rei Acabe, que se casou com uma mulher pagã, que adorava outros deuses, que servia outros deuses, mas Acabe acabou por se casar com essa moça, com essa mulher. E essa mulher era uma pessoa de difícil trato, para não dizer outra coisa, uma pessoa totalmente difícil de lidar. E ela tinha verdadeiro ódio do povo de Israel. Infelizmente, era uma pessoa que o diabo usava com muita facilidade, e ela então matava profetas, e ela fazia todo tipo de estrago em Israel. Ali na cidade de Deus, no espaço ali do mapa onde Deus estava com o seu povo ali reunido para deixar um testemunho incrível, mas ali acaba dando esse testemunho terrível. E ele então desafiou Acabe e Jezabel, levando-os para o Monte Carmelo, como todos nós sabemos, e lá foi feito então um sacrifício. E Elias ficou tão aborrecido com o fato de Acabe estar concordando com os erros de Jezabel, e ela estava tentando de toda forma mostrar que o Deus dela era mais forte que o Deus de Israel. E Elias se sentiu desafiado e falou: então vamos fazer um grande sacrifício aqui. E fez um desafio, o altar de Deus e o altar dos outros deuses. E Deus, com toda certeza, abençoou e se fez presente no altar dele. E a partir daí, então, Elias mata muitos dos profetas de Baal, representantes dos deuses de Jezabel. Mas como Jezabel não era uma pessoa fácil, ela jurou por ela e pelos deuses dela que mataria Elias. Quando ele se vê ameaçado de morte por aquela mulher tão poderosa, que matava tantas pessoas e que tinha matado tantos profetas, ele teve medo, e o medo levou Elias ao desespero. Elias, então, ele sai desesperado daquela situação, e ele sai dali e diz: e ele mesmo, porém, se foi ao deserto o caminho de um dia. Ele saiu da cidade e foi para o deserto. E se assentou debaixo de um zimbro, uma árvore, e pediu para si a morte. E disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Ali, naquele momento, ele estava entrando numa depressão profunda, no sentido de desistir até da vida. Ele teve tanto medo, e o medo levou à insegurança, e a insegurança fez com que Elias quisesse morrer. A depressão, ela passa por estágios, queridos. E quando ela chega no estágio em que a pessoa diz: eu prefiro morrer, ela já está realmente desejando a morte com sentimentos, pensamentos suicidas. E Elias, então, chega nesse ponto triste da vida dele, em que ele realmente prefere desistir de viver. Mas ele fala com Deus, né? É preferível que eu morra, era melhor que eu tivesse morrido. Quem mais teve sentimentos de depressão na Bíblia? Outras pessoas tiveram sentimentos de depressão, porque a depressão, queridos, não é uma doença de quem não é cristão. A depressão é uma doença da mente. A mente adoece, as emoções adoecem e a pessoa se torna depressiva. O problema não é ficar depressivo, apresentar a doença em você. O problema é permanecer depressivo. Então, nenhum dos sentimentos, e eu costumo sempre dizer isso para os meus coaches, não é o sentimento que vai fazer você pecar. Você pode ter o sentimento ruim, ele pode passar pela sua mente, porque o sentimento, ele nada mais é do que a expressão do pensamento que está na tua mente. Então, passa pela tua mente pensamentos ruins, passa pela mente de todos. Nós não estamos pecando por ter pensamentos ruins, mas por nos mantermos pensando coisas ruins. Quando eu opto por continuar pensando coisas ruins, aí sim a doença vai se instaurando. Então eu preciso me livrar dos pensamentos ruins para que isso não se torne uma enfermidade na minha mente. Mas Elias demorou-se naquele sofrimento, porque ele começou a pensar e ele começou a discutir, e ele disse assim, olha só o que ele disse para Deus:
Ele mesmo, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, como eu falei para vocês. E aí, o que disse aqui? Olha só, quando ele diz basta, diz deitou-se no versículo 5 diz: deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que um anjo o tocou-lhe e disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pãozinho sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. A pessoa depressiva, ela tende a dormir mais, porque o sono é uma fuga. Porém, o sono também é remédio. Muitas vezes é necessário dormir. O sono da cura. Não sei quantos vocês já ouviram Ellen White falar assim: é preciso dormir para recuperar. E muitas vezes o corpo está tão cansado que é preciso dormir para recuperar. Na doença da mente, das emoções, o sono, a princípio, é bom. Depois ele se torna parte da doença. Porque a pessoa quer dormir para fugir da realidade que ela está vivendo. Para fugir dos pensamentos. Por que que, infelizmente, muitas acabam a poder do remédio? Porque o remédio faz dormir no automático e acordar no automático. Então, não é mais a pessoa que controla a própria mente, mas o remédio que está controlando mecanicamente essa mente. E Deus permitiu que Elias dormisse. E se vocês observarem a continuação da leitura, diz aqui no versículo 7: voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e disse: levanta-te, come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites. Agora vocês vejam aqui a atuação de Deus abençoando Elias e ajudando que Elias se levantasse dali. E ele anda 40 dias e 40 noites. Aí olha só o que diz aqui na continuação. Ali entrou, andou os 40 dias, certo? E 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que veio a palavra do Senhor, e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tem aí, porque aqui Deus começa uma conversa, porque é necessário falar do problema. Essa é a segunda parte. É preciso falar daquilo que dói. É preciso tocar no assunto com quem diz direito aquilo. Se você está passando por um problema, uma dificuldade, você precisa falar do problema com a pessoa com quem você teve o problema. Ou se isso já está na sua mente há muito tempo, você precisa de um profissional que possa te atender. Mas não pode deixar de falar do problema, porque é quando eu expresso, é quando eu falo, e Deus deu essa oportunidade para Elias, né? Elias dormiu, comeu, depois Deus faz Elias praticar exercício físico, né? Porque ele caminha 40 dias, 40, ele anda 40 dias, então quer dizer, Elias levanta e vai andar, vai caminhar, vá se exercitar, vá fazer a coisa acontecer, Elias. Aí Elias vai. Mas Elias continua naquele pensamento, né, depressivo, e ele entra na caverna. E ali ele, então, Deus fala: então, o que está acontecendo, Elias? Fala onde está doendo. Aí Elias vem, então, se queixar do que aconteceu. Senhor, eu sou um profeta teu, eu te sirvo, eu faço isso, eu faço aquilo. E olha, eram tantos profetas e somente eu fiquei. Aí Elias começa com um vitimismo típico do depressivo. Ele começa a se vitimizar. Eram muitos profetas, mas olha bem para mim, só sobrou eu. De todos os profetas que tinham, só sobrou eu. Queridos, não era verdade. Tinha muitos profetas ainda, só escondidos lá em Israel, tinha muitos ainda, que estavam lá protegidos desculpa, eu esqueço o nome do outro agora, mas um dos mordomos da casa de Acabe foi lá e protegeu muitos dos profetas. Tinha mais de 700 profetas vivos ainda. E Elias estava dizendo que somente ele estava vivo e somente ele permaneceu servindo ao Senhor. Então, são coisas que pelas quais qualquer um de nós podemos passar. Nos sentirmos vítimas, sentirmos que nós estamos fazendo tudo certinho. E se nós estamos fazendo tudo certinho, por que que eu estou sofrendo? Por que que Deus está permitindo que eu sofra se eu estou fazendo tudo certinho? Então, queridos, isso tudo são situações que passam pela nossa vida, sim, e que, como eu disse no início, é normal. Não se castigue, não se julgue, não se diminua por estar sofrendo ou por estar doente. A questão aqui não é essa, a questão é o que você vai fazer para melhorar. Porque até ficar doente, todo mundo fica.
cristãos e pagãos, pessoas que servem a Deus, pessoas que não servem. Mas a questão é o que você está fazendo para sair disso. Você está se valendo dessa enfermidade para poder conquistar algum benefício na sua família? Você está se valendo dessa enfermidade para buscar uma aposentadoria? Você está se valendo dessa oportunidade para conquistar a pena das pessoas, a piedade das pessoas? Ou você quer se livrar desse problema de uma vez por todas e voltar a honrar a Deus com todas as suas forças? Porque Deus falou, então você vai, caminha, come, dorme. Depois, então, Deus se manifesta e fala, Elias, o que está acontecendo? Aí ele põe para fora. Ele consegue falar onde dói e por que dói. Então, o que estava doendo? Senhor, eu estou morrendo de medo daquela mulher. Era essa a verdade. Senhor, eu tive medo pela minha vida. Ele teve tanto medo pela vida dele que ele depois perde a morte. Olhem como a mente do ser humano é contraditória. Se ele estava com medo, não era melhor viver? Não, mas o medo era tão grande que ele pensou, para morrer, acho que na mão de Jezabel, eu prefiro morrer aqui. O medo é um dos fatores gravíssimos para a depressão. E o medo é simplesmente a falta de capacidade da gente resolver um problema. Então, se eu não consigo resolver um problema e ele é muito grave, eu tenho medo, e esse medo me adoece. A insegurança me adoece. A ansiedade me adoece. A baixa autoestima me adoece. Tudo está ligado, queridos. Tudo está ligado dentro de uma mente que pode ficar doente, sim. E que se entrar num estado depressivo, é mais complicado de sair. E se passar por meses e meses naquela enfermidade, é mais complicado ainda. Eu não vou ler, porque a gente não vai ter tempo, mas Ellen White tratou de uma pessoa que estava com depressão. A mãe chegou até ela e disse, minha filha está doente, ela não é mais aquela moça de antes, e ela está de cama. E eu não sei mais o que fazer, nós já fizemos de tudo, e ela não levanta, ela não reage. E Ellen White foi visitar essa moça. E ao chegar lá, ela fez mais ou menos o que Deus fez. Ela disse para a moça, você precisa se levantar daí. Você precisa praticar exercícios físicos. Você precisa falar aonde dói. Você precisa confiar em Deus. Você precisa trocar esses pensamentos. E você precisa voltar a agir e a tomar as rédeas da sua vida. Voltar a manter a sua vida em atividade para que você possa se recuperar. E a moça saiu dali, levantou-se daquela cama e se recuperou. Então, a ansiedade, que se torna também depressão, a baixa autoestima, que vai levar você a uma depressão, tudo isso são situações que podem ser resolvidas. E quanto mais rápido a gente cuida, melhor. Falando da família que eu citei, a família inteira que tem depressão, e não é uma, mas duas famílias, essa família vem se destruindo no passar dos anos dentro da igreja. E aí você fala assim, mas será que nunca teve uma mensagem? Será que nunca teve um jeito? Será que nunca... Nossa, como é que Deus não vê o sofrimento dessas pessoas? Porque ali já tiveram pessoas que morreram, já tiveram pessoas que tiraram a vida, a situação é muito grave. Então, você vê, e você começa a questionar Deus. Porque as pessoas, quando não veem solução humana, elas se voltam para Deus. Ou para buscar de Deus a solução, ou para acusar Deus. E muitas pessoas começam a acusar, porque aquele testemunho se torna tão negativo diante do mundo, das pessoas que não têm fé, que você começa a achar, peraí, Deus é o culpado. E Deus não é o culpado, meus queridos. Deus não é o culpado de eu estar doente. O pecado é o culpado, o diabo é o culpado, e eu sou a culpada. Porque a doença está no planeta Terra. Nós estamos num planeta doente, totalmente danificado. E que Deus morreu na cruz para nos dar salvação. Se vocês conseguissem olhar o mundo das trevas, conforme diz a serva do Senhor, vocês iam ver o quanto nós somos libertos do mal. Porque Cristo, o sangue de Cristo nos cobre. Só que existem coisas que eu preciso fazer a minha parte. E aqui eu estou mostrando para vocês que Deus foi até Elias e falou, Elias, levanta daí. E deu uma atividade para ele, falou, vai até Sarepta, lá você vai encontrar uma mulher, uma viúva. Ela está precisando de ajuda. E Elias vai, e Elias começa a andar, e Elias chega em Sarepta. Quando ele chega em Sarepta, vocês não veem mais ele falar de depressão. Agora ali ele já está cuidando da viúva, ele já faz os milagres ali de multiplicar o pão e o azeite, né, pelo poder de Deus, através de Elias isso acontece, e ele ressuscita o menininho que morre. Então você vê o profeta de novo em ação, trabalhando, ajudando, abençoando. Então, pode acontecer de eu ficar deprimida?
Pode acontecer disso se tornar uma depressão? Pode. Mas o meu apelo para você hoje é não aceite isso como normal. Você não pode simplesmente considerar, todo mundo está depressivo hoje em dia. Quando não está depressivo, está surtando, quando não está surtando, está com toque, quando não está com toque, está com não sei o quê. Todas doenças emocionais que não precisam atingir a sua vida e muito menos a sua família. Porque se a sua família se tornar doente, você vai deixar de ser tão útil como Elias era. Elias numa caverna, dormindo e comendo, ia ajudar em alguma coisa o povo de Deus? Não ia, meus queridos. Deus não precisava daquilo. Mas Deus precisava de uma pessoa útil que tivesse ali ativo e que olhasse para Deus e não para Jezabel. Jezabel era a personificação do diabo. Eu não entendo como que Elias vivia com Jezabel. Não consigo entender. Na minha mente não cabe. Mas ele se casou com aquela mulher. Ele vivia com aquela mulher. Gente, coisa de louco. Mas uma pessoa sem Deus faz loucuras. E agora toda a maldade dela, ela queria jogar em cima de Elias. Então vocês imaginem que a carga emocional que Elias recebeu não foi pequena. Não foi. Ninguém aqui tem uma Jezabel dizendo eu vou te matar antes, eu te juro pelos meus deuses que antes que o sol se ponha eu te mato. Não, nenhum de nós aqui vivemos isso, graças a Deus. Mas Elias viveu. Então a situação não era fácil. Nós não estamos aqui passando, não, Elias apenas se tornou um chorão. Não. Ninguém está no lugar dele, ninguém viveu hoje aquilo que ele viveu lá atrás. Exceto, com certeza, muitos dos cristãos da Idade Média que foram mortos, emparedados, mortos com as piores ferramentas e pela própria fé. A gente sabe que isso já aconteceu com os cristãos. Fora essas pessoas, ninguém teve uma rainha fazendo aquilo que Jezabel fez com Elias. É uma história praticamente única. Por mais que a gente tenha inimigos e pessoas que nos persigam, não é esse nível. Então ele tinha motivos? Tinha. Mas naquele momento ele desvia o seu olhar de Deus e passa a ter confiança mais em Jezabel. Porque ele fala, não, ela vai me matar mesmo, não vai ter jeito. Então, o que eu quero dizer para você hoje, eu não sei qual problema você enfrenta na sua família. Eu não sei qual é. Mas eu quero te dizer uma coisa. O Deus de Elias é o seu Deus. O Deus de Elias é o meu Deus. E Deus é tão maravilhoso que ele tem, na Bíblia, ele mostra que Deus não esconde nada de ninguém, né? Tudo que você quer saber está na Bíblia. Você sabe por que Elias ficou doente, você sabe como ele reagiu, você sabe como Deus falou, você sabe que houve cura. Houve libertação de uma emoção ruim, negativa, que estava destruindo aquele profeta e que destruiria para sempre. Como eu contei para vocês a história da mãe, que ao perder o filho, ela preferiu morrer. Existem muitas pessoas que têm doenças por preferência. E isso é um outro assunto para um outro dia. Mas as pessoas preferem ficar doentes porque doente é mais lucrativo. Então, essa mãe, ao adoecer e escolher morrer, e vocês precisam ver como ela falava do câncer, como se fosse uma coisa doce. Porque ela queria a morte. E não demorou. Não demorou, de fato, ela morreu. E hoje a família está lá, sem o filho mais velho, sem a mãe, somente o viúvo, com outro filho que tem em casa. E assim praticamente se dissolveu a família. Não mais, não todo, porque tem outros filhos já casados que constituíram famílias, né? E esse filho era casado e deixou família. Mas o tamanho da dor da perda do filho levou a mãe a querer morrer também. Isso é fato. Eu convivi com essas pessoas, eu vi isso acontecer. Então não se deixe enganar pela tristeza que parece tão simplesinha e que você tá triste, tá magoado, e depois você tá triste de novo, e no dia seguinte você tá triste de novo, e você chega um momento que você já nem sabe mais por que você estava triste, mas você tá triste. Cuidado, isso são sintomas de que as suas emoções estão adoecendo e que você precisa de ajuda. E o pior, como eu disse e repito, a família inteira acaba sendo atingida. A escolha de uma pessoa, a dor de uma pessoa, acaba aborrecendo e magoando toda uma família. E não tem como isso não chegar aonde? Na igreja. Não tem como, porque a família vai para a família é a igreja é a família. Então, quando a família adoece, toda a igreja adoece também. Então, queridos, que Deus nos ajude a entendermos a seriedade das coisas e que Deus nos ajude também a fazermos as escolhas certas. Porque é uma escolha se eu vou me curar ou não.
99% das doenças, 99% das doenças, isso é uma declaração de Ellen White, no livro Mente, Caráter e Personalidade. 99% das doenças tem o seu início, tem a sua procedência, a mente. Porque quem adoeceria o corpo se não fosse a mente? É o que eu vejo, é o que eu sinto, é o que eu falo, é o que eu escuto, é o que eu pego, é o que eu toco, que vai me enfermar, que vai me fazer ficar doente. Então, se eu entendo isso, eu posso reagir a isso. E eu posso apontar o caminho da solução para as pessoas. Queridos, depressão tem cura. Infelizmente, a ciência diz que não tem, porque muito mais importante para a ciência é que você tome medicamentos sintéticos a vida toda, que vão te fazer ter mais outras doenças e mais rápido você morre. E eu falo isso com certeza, não estou falando para falar mal de laboratório A, B ou C. Eu estou aqui para falar isso porque é fato. Toda doença emocional tem cura, toda doença da mente tem cura, seja ela qual for. Então, quando eu busco a cura, e deixe repetir, a cura vem por meio desses 3 atos que Deus falou. Você precisa dormir, você precisa de exercício, você precisa falar. Então, são remédios de onde que estão esses remédios, meus irmãos? Dormir, fazer exercício, conversar. Onde estão esses remédios? São 8 remédios da natureza, que Deus já deixou disponível para nós. Mas tem gente que abandona os 8 remédios da natureza e se enfia em todos os ansiolíticos que existem por aí, os antidepressivos, os calmantes e tudo mais. Eu conheço pessoas que tomam 5, 6, 8, 11 remédios diferentes, porque um sempre vai ser associado ao outro. E aí você se torna simplesmente uma máquina de consumir remédio e adoecer mais ainda, porque aí adoece o fígado, adoece os rins, adoece os ossos, vai adoecendo outras coisas. Então, é preciso tomar cuidado. Deus já deixou como base 8 remédios. Dormir bem, exercício físico, alimentação, o ar puro, a água, a confiança em Deus, são 8 remédios simples, exercício, trabalhar o suficiente, trabalhar demais também mata. Então, tomem cuidado com essas coisas, porque quando eu transgrido, quando eu não utilizo os remédios da natureza, isso é um ponto a mais para que eu adoeça fisicamente, e aí, após a doença, emocionalmente, e depois fisicamente, o próximo passo é a morte. E se eu estou falando com alguém aqui que está pensando que morrer é melhor, por favor, você não sabe o que você está pensando ou falando. Busque ajuda urgente para que você não faça uma besteira, mas para que você possa continuar a ser uma bênção como Elias. E Elias então se recupera, Elias sai desse estado depressivo, e Elias então ainda treina, né, Eliseu, e Elias é levado ao céu numa carruagem de fogo, num momento glorioso, maravilhoso, que a gente sabe que aconteceu para a honra e glória de Deus e para a bênção da vida daquele servo de Deus que passou por problemas, mas superou. Deus quer que você supere os seus problemas. Deus quer que você realmente saia desse estado, seja ele qual for, e glorifique a Deus, você e a sua família. Esse é o meu desejo por você e a minha oração hoje. Vamos orar? Querido Deus e amado Pai que estás nos céus, eu louvo o teu nome, Senhor, por estarmos aqui no Go Six, no momento em que todos aqui decidem estar para ouvir a tua palavra. Obrigada pela tua palavra que se renova na nossa vida a cada dia. Dá-nos, ó Deus, a alegria e a certeza de que estamos no melhor lugar do mundo, que é aos teus pés, falando com o Senhor, abrindo o nosso coração, buscando de ti sabedoria, poder e força. Obrigada porque o Senhor nos dá poder e força, Senhor, para vivermos. O Senhor nos dá condições, energia, para que a gente consiga realmente ter vitalidade física, emocional, espiritual, para termos uma vida decente, digna nesse planeta. Obrigada porque o Senhor não permite que a gente veja o poder das trevas ao nosso redor, para que a gente não caia, Senhor, de tanto medo e de tanto terror. Obrigada porque o Senhor nos protege, obrigada porque o sangue de Cristo nos cobre e nos livra de visões assim e de situações terríveis assim. Obrigada porque o Senhor é o Deus que nos cura, é o médico dos médicos e pode fazer tudo por nós e sempre faz. Ajuda-nos, ó Deus, a buscarmos aquilo que precisamos buscar na nossa vida para obtermos tudo aquilo que queremos, que a gente consiga ter equilíbrio emocional, domínio próprio, sabedoria vinda de ti, que nós possamos ter disposição para ouvir e estudar a tua palavra, que clareia a nossa mente, que nos dá sabedoria e entendimento.
Abençoa cada pessoa, cada pedido de oração que foi feito, cada família aqui representada, de todos os lugares do planeta onde tem pessoas aqui representando esses países, essas cidades, esses estados, essas famílias, que famílias sejam abençoadas por ti. E que haja na tua igreja, Senhor, uma revolução, não de pessoas que querem apenas viver uma vida aparentemente cristã e religiosa, mas que haja uma revolução de pessoas que querem viver o extraordinário que o Senhor tem para cada um de nós. Esse extraordinário está à nossa disposição, que a gente queira mais, que a gente queira esse extraordinário. É maravilhoso ver o que o Senhor fez na vida de Elias. Ajuda-nos, ó Deus, a entendermos que em nossa vida o Senhor pode repetir milagres assim. E que a gente possa buscar esse milagre, buscar das tuas mãos essa bênção e sermos de fato e verdadeiramente curados. Ouve-nos, ó Deus, e abençoa-nos e ajuda-nos nesse dia de uma forma especial. E todos os dias da nossa vida te pedimos em nome de Jesus. Amém.